Ok, gente, vamos ver então os exemplos que eu separei para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui meu... Tenho que ligar meu aparato aqui. Se vocês quiserem ver, eu mostro para vocês como é que é o aparato. Então, aliás, é mais fácil eu mostrar com a outra câmera. Espera um instantinho. Então, vocês estão vendo aqui a minha câmera e agora eu vou mostrar para vocês o aparato. Então, esse aqui é o aparato que eu uso para poder dar aula para vocês. É feito de Lego. Olha que maneiro. Tá? Quem fez foi meu filho. Aí eu boto o celular bem aqui, encaixo aqui, olhando para baixo e dou aula para vocês. Então vamos lá, gente. Exemplos e exercícios sobre derivadas e taxas de variação. Exemplo 1, tá? Então, eu quero a equação, vamos começar bem facinho, tá? Eu quero a equação da reta tangente, tá? A equação da reta tangente ao gráfico de y igual a raiz de x, tá? Em x igual a 1/4 y igual a 1/2 e x igual a 4, y igual a 2. Ou seja, o ponto 1/4, 1/2 e o ponto 4, 2. Tá? Bem, vou escolher uma outra caneta. Gostaram das minhas canetinhas também, né? Ok. Também compradas para vocês, gente. Compradas para vocês. Para dar aula para vocês. Muito bem, gente. Então, o primeiro ponto, a primeira questão para a gente verificar é que esses dois pontos estejam no gráfico. Esse sinal, aquele símbolo, é o símbolo de pertence. Então, a pergunta é, esse ponto pertence ao gráfico? Isso aqui não é não. Isso aqui é pertence. Então, a pergunta que eu estou fazendo para vocês é se esse ponto 1/4, 1/2 pertence ao gráfico dessa função e se esse ponto 4, 2 pertence ao gráfico dessa função. Como 1/2 é igual a raiz de 1/4 e 2 é a raiz de 4, então a resposta é sim. Ok? Ótimo. Essa caneta e quero essa. E a vermelha. A resposta é sim. Então, a primeira coisa que a gente lembra aqui é o seguinte. Então, eu tenho a equação da reta, no caso do ponto 1/2, 1/4, 1/2, essa equação da reta começa com y menos o y do ponto, que é 1/2, igual ao m da tangente, vezes x menos o x do ponto, a abscissa do ponto. X menos 1/4. E essa daqui começa com y menos o y do ponto, que é 2, igual ao m da tangente, vezes o x menos o 4, a abscissa do ponto. Tá? Isso aqui é para garantir que quando eu substituir x igual a 4 e y igual a 2, essa reta passa pelo ponto 4, 2, que é o ponto do gráfico. E da mesma maneira, se eu substituir aqui nessa equação x igual a 1/4 e y igual a 1/2,
você vai ter uma igualdade, 0 igual a 0, e, portanto, esta reta daqui vai passar pelo ponto 1/4, 1/2. Observe que esse M tangente e esse são diferentes. Então, eu vou colocar uma M tangente barra aqui nessa daqui, para indicar que são coeficientes angulares diferentes, porque são retas diferentes. Tá? Então, M tangente, a gente sabe que é dado pelo limite daquele quociente de diferenças. Então, é o limite, quando x tende a 1/4, de o f de x, que é a raiz de x, menos o f de 1/4, que é 1/2, é o y do ponto, dividido por x, menos 1/4. Enquanto que, nesse caso, o m tangente, aqui o coeficiente angular da reta tangente, é o limite dos coeficientes angulares das retas secantes próximas do ponto 4,2. Não próximas do ponto 1/4, 1/2, porque isso vai me dar o coeficiente angular da reta tangente em 1/4, 1/2. Se eu quero a reta tangente em 4,2, eu tenho que pegar o coeficiente angular como sendo o limite das retas secantes agora perto do ponto 4,2. Então, x tende a 4, e eu olho para a raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Tá? Então, vamos fazer um limite, vamos calcular um limite de cada vez, e depois eu vou voltar para essa folha de papel aqui para a gente adotar as respostas. Tá bem? Ok. Então, calculemos primeiro o limite quando x tende a 1/4 de raiz de x menos 1/2 sobre x menos 1/4. Tá? O que eu vou fazer é que eu vou racionalizar, ou seja, eu vou multiplicar no numerador e, portanto, também no denominador, pelo conjugado da raiz de x menos 1/2. Quem é o conjugado? É a raiz de x mais 1/2. Quando eu faço isso, eu ganho o limite quando x tende a 1/4, e agora eu posso multiplicar os dois numeradores. Está implícito que tem os parênteses aqui, porque são duas frações que eu estou multiplicando. Então, esse parênteses aqui está implícito, mas não custa nada de colocar. E o produto dos numeradores é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque isso aqui é primeiro menos segundo vezes primeiro mais segundo. Então, quadrado do primeiro é quadrado da raiz de x, que é x, menos o quadrado de 1/2, que é 1/4. Dividido por x menos 1/4, mas sobrou esse raiz de x mais 1/2 no denominador. Okay? Então, nós ganhamos. Agora, esta função daqui, ela é igual, se x é diferente de 1/4, ela é igual a 1 sobre raiz de x mais 1/2. Porque é como se eu estivesse cancelando formalmente, tá? É como se eu estivesse cancelando esse x menos 1/4 com esse x menos 1/4. Eu não posso, de fato, fazer esse cancelamento, porque essas duas funções não são iguais, a não ser para x diferente de 1/4. Então, isso aqui é igual a esta função daqui, se x é diferente de 1/4. Né? Muito bem. Acontece que, como essas duas funções coincidem fora do ponto limite, elas diferem apenas no ponto limite, então o limite das duas é o mesmo. Muito cuidado para não escrever que esta função é igual a essa. Ela não é igual, elas não são duas funções iguais, porque esta função está definida para x igual a 1/4 e esta não está definida para x igual a 1/4.
mas o limite de ambas é o mesmo. Então, esse limite aqui, perdão, não preciso escrever mais isso. Agora, nesta função, 1 sobre raiz de x mais 1 meio, raiz de x tende para 1 meio, quando x tende a 1 quarto, 1 meio mais 1 meio é diferente de zero, então o limite de raiz de x mais 1 meio é 1 quarto, e como esse limite é diferente de zero, o denominador tende para um número diferente de zero, o limite do quociente é o quociente dos limites, e é igual a 1 sobre 1 quarto, que é 1 meio mais 1 meio, perdão, 1 meio mais 1 meio, que é 1, perdão. Tá? Então, esse limite deu 1. Tá? O limite deu 1. Bom. Vamos ver agora o que acontece se eu calcular o outro limite que eu tenho que calcular. X tendendo a 4, raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o limite anterior e multiplicar e dividir pelo conjugado. Se eu multipliquei, eu tenho que dividir pela mesma coisa para não alterar o valor da fração. Porque esse número daqui é igual a 1. Né? E como esse número é igual a 1, então 1 multiplicado por qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Tá? Então, isso aqui deu limite quando x tende a 4 de primeiro menos segundo vezes primeiro mais segundo é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, dividido por x menos 4, e repete aqui o denominador, que eu não fiz nada com ele, raiz de x mais 2. Agora vamos usar o mesmo tipo de raciocínio. Esta função daqui é igual para x diferente de 4, ela é igual à função 1 sobre raiz de x mais 2. E como as duas funções diferem apenas no ponto limite, o limite de ambas coincide. Tá? O limite de ambas coincide. Quanto é que é esse limite? Bem, x tende a 4, está cada vez mais perto de 4, raiz de x vai ficar cada vez mais perto de 2. Então, raiz de x mais 2 vai ficar cada vez mais perto de 4. Então, esse limite é igual a 1 quarto. Tá? Porque o denominador tende a um número diferente de zero e, portanto, o limite do quociente é o quociente dos limites. Tá? Bom, então a nossa resposta deu 1, no caso do x tendendo a 1 quarto, 1 quarto no caso do x tendendo a 4. Vamos inserir esse resultado naquela folha anterior e ganhar. Então, aqui, rapidinho, para a gente não perder a informação, esse m daqui deu 1 e esse m tangente aqui deu 1 quarto. Tá? Então, a resposta final, no caso desse exercício, a resposta final é o que eu faço? Eu tenho que voltar aqui para a minha equação que eu escrevi, olha, y menos 1 meio igual a m tangente x menos 1 quarto. Y menos 1 meio igual x menos 1 quarto. E o m tangente que deu 1. A outra reta tangente é y menos, olha só, y menos 2, m tangente barra x menos 4. Y menos 2, m tangente barra x menos 4. E quem que é o m tangente barra? É 1 quarto. Então, a gente coloca aqui 1 quarto. Ok?
E agora a gente simplifica. A gente tem, essa daqui já é a equação da reta tangente, mas ela não está muito bonita. Então, a gente vai simplificar para ficar mais bonitinha. Isso aqui é x menos 1/4. Multiplicando 1 por tudo isso aqui, deu x menos 1/4. E eu passo esse 1/2, esse menos 1/2 para o lado direito. Ganho y igual a x menos 1/4 mais 1/2. Desculpa. Menos 1/4 mais 1/2 é 1/4, positivo. X mais 1/4. Tá? Então, resposta y igual. Se eu quiser, eu posso até botar com o mesmo denominador, 4x mais 1 sobre 4. Isso aqui é a equação da reta tangente em x igual a 1/4, y igual a 1/2. Tá? Para a gente verificar que isso aqui está certo, uma coisa razoável é a gente se perguntar se realmente essa equação de reta é a equação de uma reta que está passando por este ponto. Né? Então, eu preciso me perguntar se 1/2 é igual ou não a 4 vezes 1/4 mais 1 dividido por 4. Então, se eu fizer a conta do lado direito, 4 vezes 1/4 é 1. 1 mais 1 sobre 4 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Então, aqui a gente vai lá e coloca OK. Tá bem? Vamos fazer a mesma coisa com a outra equação de reta que a gente quer estudar. Eu tenho y menos 1/2 igual a 1/4 vezes x menos 4. Vamos abrir. Abrir e passar o menos 2 para o outro lado. Então, isso aqui fica x sobre 4 menos 1/4 vezes 4 menos 1 mais 2. Isso aqui é x sobre 4 mais 1, que é igual a x mais 4 sobre 4. Então, está aqui a outra equação de reta. O coeficiente angular dessa equação de reta é o fator do x, que é 1/4, que está correto, é exatamente o coeficiente angular que eu queria ter. E nesse caso daqui, o coeficiente angular é o fator do x, que é 1, que de novo é o coeficiente angular que eu queria ter. Tá? Aí eu faço a mesma pergunta, será que quando x é igual a 4, o y é igual a 2, será que esse ponto está sobre a minha reta? Tá? Então, para verificar isso, eu preciso colocar a abscissa ordenada nessa equação e ver se eu ganho uma identidade. Ou seja, será que 2 é igual a 4 mais 4 sobre 4? Vejamos, vamos fazer a conta. 4 mais 4, 8 sobre 4, que é igual a 2. Então, novamente, OK. Tá? OK. OK. Próximo exemplo. Aqui, 2. Agora nós já entendemos como é que funciona a equação de reta tangente. Então, vamos calcular. Então, o próximo exemplo é o seguinte. Pede para calcular a derivada de y igual a 2t mais 1 sobre t mais 3 em A, 2A mais 1, A mais 3. Tá? Vai ser um pouquinho mais difícil. Né? Ou em T igual a A. Se eu quero falar de coeficiente angular de reta tangente, eu tenho que falar de coeficiente angular de reta tangente num ponto do gráfico. Então, é a reta tangente ao gráfico num ponto do gráfico. Se eu quero simplesmente calcular uma derivada de uma função, eu posso dizer que eu quero calcular essa derivada na abscissa tal. Então, no caso, na abscissa t igual a A. Tá? Ok.
Para esse exemplo aqui, eu vou utilizar aquela outra forma de calcular a derivada com limite de h tendendo a zero. Então, eu vou chamar essa função daqui de f de t, e eu quero calcular f' de a. Quero uma expressão para f' de a. Como é que é essa expressão? Esse aqui é o limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h quando h é pequenininho. Tá? Antes, ele teria escrito assim, f de t menos f de a sobre t menos a. Aí eu chamo h igual a t menos a, observo que quando t se aproxima de a, t menos a fica cada vez menor, mais perto de zero. Tá? Então, eu chamo t menos a de h e escrevo tudo em termos de h. Isso aqui tem uma vantagem, que é que ao invés de você ter que fatorar coisas e adivinhar as fatorações, você tem que desenvolver uma expressão que, em geral, é muito mais simples. Por exemplo, é muito mais simples eu calcular o que é a mais h ao cubo, tá? Menos a ao cubo, do que eu descobrir como é que fatora x ao cubo menos a ao cubo. Tá? Muito bem. Então, vamos inserir agora a informação no caso específico deste exemplo. Então, quem que é f de a mais h? Para descobrir isso, eu só substituo, onde está escrito t, eu substituo por a mais h na expressão para f. Então, eu vou ganhar 2 vezes a mais h mais 1, dividido por a mais h mais 3, menos. Agora eu tenho que escrever a mesma expressão, mas ao invés de substituir por t, por a mais h, eu substituo por a. Então fica 2a mais 1 sobre a mais 3. E tudo isso dividido por h. E agora a gente observa que quando h fica muito pequenininho, próximo de zero, o denominador aqui está próximo de zero, e o numerador, quando h é muito pequeno, essa fração daqui se aproxima desta fração de cá. E, portanto, o numerador, que é essa diferença, se aproxima de zero. Quando é que eu vou ter problemas? Eu vou ter problemas quando a for igual a menos 3. Mas veja, a igual a menos 3 corresponde a um problema para a função f original também. Eu não posso substituir t igual a menos 3. Tá? Simplesmente não posso. Eu não posso calcular esta função, o valor de f, para t igual a menos 3. Bom? Bem, então agora eu tenho uma conta para fazer. Vamos fazer a conta aqui no nosso rascunho. E aí depois a gente passa o resultado para cá. Tá? Então a conta que eu tenho que fazer é quanto é que é 2 vezes a mais h mais 1 sobre a mais h mais 3 menos 2a mais 1 sobre a mais 3. Tá? Não tem jeito. Aqui a gente precisa reduzir ao denominador comum, que é o produto desses dois denominadores, a mais h mais 3 vezes a mais 3. E o meu denominador vai ficar bem horrível. 2a mais h mais 1, que multiplica a mais 3, menos 2a mais 1, que multiplica a mais h mais 3. Tudo bem?
Bom, mas o que vocês estão vendo é que a conta é horrível, mas eu não tenho que fatorar nada, né? Eu só tenho que desenvolver as contas, tá? Então, o que eu vou ganhar no numerador? Deixa eu usar uma caneta menorzinha aqui, mais fina, para não borrar nada. Ok. Então, isso aqui é 2A mais 2H mais 1, tá? Eu tenho que multiplicar por A mais 3. Então, 2A vezes A, 2A ao quadrado. Tá? 2H, desculpa, 2A, vamos começar com esse 2A. 2A vezes A, 2A ao quadrado, 2A vezes 3, 6A. Mais. Agora, 2H vezes A, 2AH. 2H vezes 3, 6H. Mais 1 vezes A mais 3, mais A mais 3, sobre esse produto, que por enquanto eu não vou me preocupar. Esse denominador, menos, eu estou separando, mas na verdade é uma coisa só porque o denominador é o mesmo. Tá? Essa conta aqui dá 2A vezes A. 2A ao quadrado. Você vê que eu botei o menos aqui na frente do sinal de fração. Então, basta fazer a conta 2A mais 1 vezes A mais H mais 3. Então, 2A vezes A, 2A ao quadrado. 2A vezes H mais 2AH. Mais 2A vezes 3, mais 6A. Mais A1 vezes A mais H mais 3. Então, é A mais H mais 3. Bem. Agora, o que isso aqui deu? Vejamos o numerador. Então, eu vou ter 2A ao quadrado menos 2A ao quadrado, igual a 0. 6A menos 6A, igual a 0. 2AH menos 2AH, igual a 0. 6H não aparece aqui embaixo. A menos A deu 0. E 3 menos 3 também deu 0. Sobrou 6H menos H, ou seja, 5H. No numerador sobrou 5H. No denominador sobrou A mais H mais 3 vezes A mais 3. Será que eu fiz algum erro de conta? 2A ao quadrado mais 6A mais 2AH mais 2H vezes mais 3 mais A mais 3. Tá com cara boa. Isso aqui tá dando 0. Ah, não, tá certo, desculpa. Tá certo, é isso mesmo. Tá? Então, vamos transferir este resultado aqui para cima. Tá? Ok. Então, eu tenho esse resultado aqui. Isso aqui é o resultado desta conta, desse numerador. Então, o que eu ganhei foi o limite, quando H tende a 0, de 5H dividido por A mais H mais 3, vezes A mais 3, tudo isso dividido por H. Esse numerador é o resultado desta conta, que é essa diferença de numeradores. Isso aqui é igual ao limite, quando H tende a 0, de o quociente de duas frações é o produto
do numerador pela inversa do denominador. Então, é 5H dividido por A mais H mais 3 vezes A mais 3 vezes aqui é H sobre 1, então fica 1 sobre H. E a gente faz aquele negócio de cancelar, entre aspas, este H com este, de modo que esse limite é o limite, quando H tende a zero, de 5 sobre A mais H mais 3 vezes A mais 3. Agora a gente não tem mais dúvida, quando H tende a zero, esse limite tende para 5 sobre A mais 3 ao quadrado. E isso daqui é para diferente de menos 3. Okay? Bom, então a resposta final do nosso exercício é que f' de A é igual a 5 sobre A mais 3 ao quadrado, se A é diferente de menos 3. E o ponto aqui é que T tem que ser diferente de menos 3 e, portanto, A tem que ser diferente de menos 3. Não pode ser igual a menos 3. Essa derivada só está definida se o A for diferente de menos 3. Okay? Beleza. Exemplo 3. Seja y igual a g de x uma função com g de 1 igual a menos 3, g' de 1 igual a 2. Vamos escrever a reta tangente ao gráfico de g em 1 menos 3. Como é que a gente faz isso? Tá. Bom, isso daqui é muito simples. Todos os dados já estão aqui. Professora, mas a gente não sabe quem é g de x. Não precisa saber quem é g de x para resolver esse problema. Isso aqui sai imediatamente da nossa expressão para a reta tangente. É y menos o y do ponto, menos 3, esse daqui, igual coeficiente angular da reta tangente, que é o g' de 1, vezes x menos 1. Ou seja, y mais 3 igual a 2x menos 1, que é 2x menos 2, y igual a 2x, passo 3 para o lado direito, vira menos 3, menos 2, menos 5. Tá? Quatro. Suponha que alguém te diga o seguinte, tá? A reta tangente ao gráfico de y igual a f de x, tá? Em menos 2, menos 3, passa por 5, 2, pelo ponto 5, 2, tá? Quanto vale f' em menos 2? Tá?
Quanto vale f' menos 2? Professora, é impossível fazer isso, porque você não me deu quanto é que é a expressão para f de x. Então, como diabos eu vou calcular aquele limite que já é um limite maluco, já é um limite todo doido, que ninguém entende, show de pitibiriba? Tá? Para poder calcular quanto é que é f' de menos 2 só com essas informações. Alguém acha que esse problema é impossível? Pode responder ou no chat ou em voz alta. Tcharam, tchararará. É possível ou é impossível? Cadê? Não estou vendo as respostas. Vocês sumiram? Aê, Carolina Sasaki, muito bem. Acho que é possível, dá para fazer, mas não sei como. KKK, muito bem, tá bom. Para a sorte de vocês, eu sei fazer. Não, o ponto não está no gráfico, que o ponto que está no gráfico é este aqui, ó. A hora que você fala que a reta é tangente neste ponto, tá? É que esse ponto está no gráfico. Eu tenho uma função, e aí tem um ponto aqui, menos 2, menos 3, e tem aqui uma reta tangente, falei, verde e cor de rosa. Será que você aparece aqui no vídeo? Não, não aparece, né? Isso aqui seria as cores da mangueira, mas tudo bem. Vamos lá. E aí o que é dado para mim é que tem um outro ponto na reta, tá? Que é o ponto 5, 2. E do jeito que eu desenhei, está todo errado. Tá? Porque se isso aqui é menos 3, isso aqui não pode ser 2 aqui embaixo, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Você tem um outro ponto que está na reta. Ou seja, eu te dou uma reta, eu digo que ela é tangente ao gráfico de f neste ponto, ou seja, esse ponto está no gráfico, e eu digo que essa reta passa por este ponto e pelo ponto 5, 2. Tá? A resposta é, f' de menos 2 é o coeficiente angular dessa reta. Agora, será que eu sei calcular, escrever uma equação de reta sabendo 2 pontos da reta? Isso, muito bem, eu consigo. Eu consigo escrever a equação da reta. Então, vamos lá. A equação dessa reta a reta que passa por menos 2, menos 3 e 5, 2. Quem é essa equação de reta? É a equação y menos, vou escolher um ponto qualquer, esse aqui, menos 3 igual a m, que eu não sei quanto é, vezes x menos 2. Ou seja, y mais 3 igual a m, x mais 2. Mas eu sei que essa reta passa por 5, 2 também. Então, isso significa que eu tenho que ter 2 mais 3 igual a m vezes 5 mais 2. Sabendo que o ponto menos 2, menos 3 está na reta, eu consigo escrever esta expressão daqui. Sabendo que o ponto 5, 2 está na reta, eu escrevo essa expressão daqui. Tá? Daqui eu tiro m. Ou seja, 5 é igual a m vezes 7. Então, m é 5 sétimos. Bom, mas se eu calculei m, m é o coeficiente angular dessa reta, o que eu posso concluir sobre f' de menos 2? É igual a... Alô, alô? Yay! Todo mundo ganha pirulito. Todo mundo que respondeu certo ganha pirulito. F' de menos 2 é 5 sétimos. Tá bom? Ótimo. Cinco. Esbocemos o gráfico de uma função
y igual a f de x que satisfaça as seguintes condições. F de 0 é igual a 0. F' de 0 é igual a 0. F' em menos 1 é igual a menos 1. F' em 1 é igual a 3. F' em 2 é igual a 1. Bom, agora vocês vão dizer, ela pirou de vez. Tá maluca? Como é que eu vou esboçar o gráfico de uma função conhecendo apenas esses 5 pedaços de informação? Essa informação é essa, esta e esta. É por isso que a palavra-chave aqui é a palavra esboçar, esbocemos. Ou seja, isso aqui é uma e a outra é uma função. Ninguém falou que era a função e ninguém pediu para vocês desenharem exatamente o gráfico. O esboço de gráfico é uma curva que tem todas as características qualitativas do gráfico da função. Pode não estar exatamente em escala, pode não ser, tem muitas variações possíveis, mas os aspectos qualitativos de interesse estão bem representados. Então, vamos lá. O que é dado para mim? Está aqui x, está aqui y. O que me é dado é que essa função passa por 0, 0. Esse ponto aqui está no gráfico, 0, 0. Tá? Outra coisa que é dado é que f' de 0 é 0. Se f' de 0 é 0, sendo que f' de 0 representa o coeficiente angular da reta tangente em 0, 0, que tipo de reta tem um coeficiente angular igual a 0? Uma reta constante? Sim, mas constante assim ou constante assim? Ah, uma pessoa disse que era perpendicular ao eixo x, outra pessoa disse que é horizontal, ou seja, paralela ao eixo x. Qualquer reta horizontal tem coeficiente angular igual a 0, porque o coeficiente angular é medido, é a tangente do ângulo medida a partir do eixo x. Você mede o ângulo e você calcula a tangente daquele ângulo. Isso é que representa o coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular é 0, é porque o ângulo que a reta faz com o eixo x é igual a 0. Tá? Ou seja, é uma reta horizontal. Então, daqui a gente tira aqui horizontal. Tá? Em outras palavras, quando chega aqui, a minha função tem que estar tangenciando aqui o eixo x. Tá? Em menos 1, o coeficiente angular é menos 1. Como é que é uma reta com coeficiente angular menos 1? Uma reta com coeficiente angular menos 1 é, por exemplo, é uma reta que é paralela à reta y igual a menos x. Então, ela tem esse tipo de inclinação. Uma reta com coeficiente angular igual a 3 é uma reta paralela a y igual a 3x. Está aqui. E uma reta com coeficiente angular igual a 1 é uma reta paralela a y igual a x. Tá? Então, você tem que, em y igual a menos 1, eu não sei onde é que vai estar o valor de f, tá? Mas o que eu sei é que vai ter um ângulo, vai ter um ângulo paralelo aqui, o ângulo da reta tangente vai ser paralelo a y igual a menos x. Tá? Em 1, o coeficiente angular é 3,
Então, é uma reta que é paralela a 3x. Em 2, paralela a x. Então, você vê que eu estou tentando desenhar algo que é menos inclinado do que em 1. Bem, então eu vou desenhar várias possibilidades aqui para vocês. Isso daqui é uma possibilidade, satisfaz as condições que a gente tem, que nos são dadas, tá? Outra coisa que satisfaz essas condições é isso daqui, esse tipo de esse outro tipo de curva. Deixa eu desenhar numa outra cor para ficar mais claro para vocês. Esta curva daqui também satisfaz as condições que nos são dadas. A reta tangente em 1 é bem inclinadinha, a reta tangente em 2 é menos inclinada. A reta tangente em menos 1 é paralela mais ou menos a menos x, e em 0 você tem uma reta tangente horizontal. Então, lições aprendidas desse exemplo. Primeiro, a resposta não é única. Tem várias possibilidades diferentes, o que de fato já está subentendido no enunciado da questão, porque está pedindo gráfico de uma função e não de a função. É um artigo indefinido. Lembra do português? Artigos definidos e indefinidos? Então, esse artigo aqui é indefinido, não é um artigo definido, ou seja, a solução não é única. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Segundo, o propósito desse exemplo é fazer um mapa na nossa cabeça entre valores de derivada e coeficientes angulares. Tem que estar bem claro na nossa cabeça que tem esse mapa claramente entre coeficiente angular e derivada. Tá? Bem, próximo exemplo. Borrou. E aqui também está borrado. Paciência. Então, vou usar esse aqui mesmo. Em prol das árvores. Tá? Exemplo 6. Seja S de T a posição em instante, ou no instante T, de uma bola, tá, lançada do 10º andar de um prédio, tá, para o alto, né, com velocidade 10 metros por segundo. Tá? O ponto de lançamento está a 30 metros do chão. Ou seja, um moleque pegou, sabe, e foi na janela do apartamento dele, no 10º andar, tá, pegou uma bola e jogou para o alto a 10 metros por segundo. E depois ficou assim, enrascadíssimo, né? Porque ou besteira, ou tolice para fazer. Bem,
Aí a pergunta é, bom, então, as perguntas são, qual a aceleração em t igual a 0, tá? Qual a aceleração em t igual a 0? Quanto é S' em 0 e em que instante a bola atinge a altura máxima. Bem, aí vocês vão dizer, prof, isso aqui é problema de física, isso não é problema de cálculo 1, não, hein? Gente, ciência é uma coisa só. Tá? Estou eu respondendo a objeção de vocês que eu mesma fiz. Ok, então primeiro, quanto é que é S de t? Da física, você já sabe como é que é a expressão para S de t. É S de 0 mais 10t, e aí depois tem que colocar aqui a aceleração, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, na direção do chão. Então, menos 4,9 t ao quadrado. Tá? Quanto é que é? Então, S' de 0, por definição, é o limite, vamos calcular isso aqui na forma H tendendo a 0, de S de t menos S de 0, desculpa, S de H, né, que é 0 mais H, menos S de 0, sobre H. Isso aqui é o limite quando H vai para 0. Por que é H aqui? Porque 0 mais H é igual a H. Tá? S de H, a gente coloca aqui a expressão, é 30 mais 10H menos 4,9H ao quadrado. S de 0 é 30 menos 30 sobre H. Cancela 30 com 30 e você ganha limite quando H tende a 0 de 10H menos 4,9H ao quadrado sobre H, que pode ser fatorado como H vezes 10 menos 4,9H sobre H. Aí a gente formalmente cancela H com H, só pode ser feito para H diferente de 0, e descobre que esse limite aqui é 10. Em outras palavras, S' de 0 é exatamente a velocidade inicial 10 metros por segundo. Ó, puxa. Bem, a próxima pergunta, quanto é S' de 0? É igual a 10. Qual é a aceleração em t igual a 0? A aceleração... Bom, esquece. Isso aqui seria uma pergunta para a aula de sexta-feira. Vocês ainda não sabem quanto é que é isso. Tá bom. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Tá? Então, a bola atinge a altura máxima quando a velocidade se anular. Porque como é que acontece? A bola sobe, ela sobe e depois ela para um pouquinho e cai. Ela para instantaneamente e cai. Então, a velocidade instantânea ali no ponto que ela atingiu a altura máxima é igual a 0. Então, a gente precisa descobrir quanto é que é a velocidade num instante t qualquer e igualar a 0. Para calcular a velocidade no instante t, eu preciso calcular, aliás, vamos chamar isso aqui de t0,
eu preciso calcular o que é S' de T0. E S' de T0 é o limite, quando H vai para zero, de S de T0 mais H, menos S de T0 sobre H, que é igual ao limite, quando H tende a zero, de o nosso S de T0 era 30 mais 10 T, que eu vou substituir por T0 mais H, menos 4,9 T0 mais H ao quadrado. Menos S em T0, 30 mais 10 T0, menos 4,9 T0 ao quadrado, dividido por H. Limite, quando H tende a zero, aqui é que a gente vê a vantagem de usar essa forma do limite quando H tende a zero, porque eu não tenho que fatorar nada, eu só tenho que expandir essas expressões. Então, é 30 mais 10 T0 mais 10H menos 4,9 T0 ao quadrado menos T0 mais H ao quadrado é T0 ao quadrado mais 2 vezes T0H mais H ao quadrado. 2 vezes T0H menos 4, vezes menos 4,9 é menos 9,8 T0 vezes H. Menos 4,9 vezes H ao quadrado. Menos 30, menos 10 T0, menos 4,9 T0 ao quadrado sobre H. Quem que vai embora? 30 vai embora com menos 30. 10T0 vai embora com menos 10T0. Menos 4,9 T0 ao quadrado vai embora com menos 4,9. Aliás, isso aqui é mais 4,9, que é menos com menos dá mais. T0 ao quadrado. Tá? Muito bem. O que sobrou aqui? Sobrou 10H menos 9,8 T0H menos 4,9 H ao quadrado. 10H menos 9,8 T0H menos 4,9 H ao quadrado sobre H. E aqui eu já vou fazer direto, colocando H em evidência, vou ficar com H vezes 10, menos 9,8 T0, vezes o H, menos 4,9 H. Então, este H e um desses vai embora com esse. E o resultado é 10 menos 9,8 T0. Então, a velocidade no instante T0 é igual a 10 menos 9,8 T0. Tá bom? Quando é que essa velocidade é zero? V em T0 é igual a zero quando 10 for igual a 9,8 T0, isto é, T0 é igual a 10 sobre 9,8, que é um número um pouco maior que 1. Então, leva um pouco mais de 1 segundo para a bola começar a cair. Então, o exemplo 7 diz o seguinte: a tabela abaixo representa a porcentagem de europeus usando celulares. Nos anos indicados. Então, eu tenho ano, ano 1998, porcentagem 28%. Ano
99, porcentagem 39%. 2000, 55%. 2001, você tem 68%. 2002, você tem 77%. Em 2003, 83% dos europeus já usavam celulares. Okay? Pergunto. Ache a taxa média de crescimento do uso de celulares entre 1999 e 2002. 1999 e 2000. 2000 e 2001. 2001 e 2002. Tá? E o objetivo é simplesmente calcular essas taxas de crescimento e comparar com a taxa de 99 até 2000. Então, o objetivo do exercício é a gente aprender como é que faz esse tipo de conta. Então, entre 99 e 2000, o consumo de celulares, o uso de celulares cresceu de 2002, cresceu de 77% a partir de 39%. Em quantos anos? 1, 2, 3 anos. Tá? Então, esse resultado dá 36. Sobre 3, ou seja, é um crescimento médio de 12% ao ano. 8, perdão. 38 aqui. Tá. Isso aqui é um pouquinho mais do que, então, 12% ao ano. Tá. De 99 até 2000, né, você cresce de 55% a partir de 39% em um ano. Tá? Em um ano. 55 menos 39, 16%. Tá? De 2000 até 2001, você foi de 68% de 55%, desculpa, para 68% em um ano. Ou seja, você cresceu 13% ao ano. 2001 até 2002, 77% menos 68%. Você cresceu de 68% até 77%. De novo, em um ano. Tá? Então, isso aqui é 9%, né? Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que essa taxa média de crescimento, de 99 até 2002, não representa adequadamente como é que a coisa evoluiu ao longo dos anos. O crescimento maior de todos foi de 99 até 2000. Depois disso, começou a diminuir. Cresceu bastante de 99 até 2000, cresceu bastante, mas menos de 2000 até 2001, e cresceu bem menos de 2001 até 2002. Aí, quando você fez a média, deu um número um pouquinho maior do que 12%. De fato, é quase 13%, né? 13% seria 39 dividido por 3, então, quase 13%. Mas esse número 13% de crescimento médio não representa o que de fato aconteceu e como de fato aconteceu. Não captura esse crescimento grande de 99 até 2000. Tá bom? Bom, gente,
Era isso que eu queria dizer hoje. Esses eram os exercícios que eu queria fazer.